Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu querido paroquiano virtual. Nós hoje vamos falar sobre confissão, como fazer uma boa confissão. E eu vou hoje falar coisas muito práticas, tá bom? Eu tenho aqui no YouTube, também no Instagram, muitos vídeos sobre confissão, mas hoje eu pretendo fazer esta live falando coisas práticas para que você já possa sair daqui e já colocar em prática o que nós vamos aprender, tá bom? Caso você já me siga há muito tempo, talvez você já seja meu aluno, já saiba confessar bem, mas sempre vale a pena a gente revisar e também aprofundar esses conhecimentos, tá bom? Então, o que eu gostaria de pedir é que você transmitisse essa live, que você... Só um instantinho aqui... Pronto. Queria pedir que você transmitisse essa live, que você compartilhasse, ajude a gente compartilhar, a gente evangelizar, compartilhando, deixando o seu joinha, isso ajuda muito a nossa evangelização. Então vamos lá. Primeira coisa que nós devemos lembrar e aprofundar é sobre o perdão de Deus. Veja, o perdão de Deus, Jesus veio para nos salvar, Jesus não veio para nos condenar, e Ele nos perdoou pelo seu sacrifício na cruz. Mas nosso Senhor, para nos salvar, para nos perdoar, Ele exige, o que é óbvio, né, que é justo, que nós queiramos ser salvos, que nós queiramos ser perdoados. Ou seja, como é que eu quero ser perdoado? Quando eu me arrependo e peço perdão ao Senhor. Então, o primeiro passo para ser perdoado por Deus é eu me arrepender. Mas vamos lá. Qual é o sacramento que nos perdoa? O primeiro sacramento que perdoa os nossos pecados, que perdoa o pecado original, porque nós já nascemos com a marca do pecado original, é o santo batismo. Pelo batismo eu me torno filho de Deus e eu sou perdoado desta marca, desta maldição, vamos falar assim, do pecado original que recebemos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Depois do batismo, para aqueles que voltam a cair no pecado grave, nosso Senhor deixou o sacramento da penitência ou da confissão. E você pode ver isso lá no final do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Nosso Senhor ressuscitado aparece aos apóstolos, sopra sobre eles o Espírito Santo, sopra sobre eles e diz: recebeu o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Portanto, vontade divina, ordem divina, que nós obedecemos fielmente. Então não é invenção humana, não é invenção da Igreja Católica, mas é vontade de Deus que nós seguimos com muito amor, obedecemos com fidelidade à ordem do nosso Senhor. Então Jesus dá aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos e aos seus ministros, no caso os sacerdotes, pela unção do Espírito Santo que nós recebemos na ordenação sacerdotal, o poder de perdoar os pecados. Claro, não sou eu, Padre Leonardo, em meu nome que eu perdoo os pecados, né? Porque eu sou pecador, eu também me confesso. Às vezes, não sei se você já ouviu essa frase assim: o padre é pecador também, como é que ele pode perdoar os pecados? Muito simples, né? Porque não sou eu que perdoo, é Jesus que perdoa através de mim. Então Deus se utiliza de homens pecadores. Se Deus fosse se utilizar apenas de pessoas sem pecados para realizar a sua obra de salvação, então a gente nunca ia ser salvo, porque o padre também é um pecador. Por que ele vai batizar? O padre também é pecador. Por que ele vai dar comunhão? O bispo também é um pecador. Por que ele vai dar crisma? E assim por diante. Então, Deus se utiliza de nós, homens pecadores, para realizar a sua obra de salvação. Então, queria começar com isso, para deixar bem claro. Mas antes de continuar, queria lembrar vocês todos que esta obra de evangelização, essa nossa missão na internet, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, atingindo já centenas de milhares de pessoas, graças a Deus, é também sua. Queria convocar você, esta semana estamos convocando você, fazendo uma grande campanha. Seja um evangelizador junto comigo. Seja um divulgador da palavra de Deus. Vamos alcançar mais corações, vamos alcançar o coração do povo. Vamos
salvar o nosso Brasil restaurando a fé católica. É a única coisa que pode salvar o Brasil da desgraça, da perdição, é a restauração da fé católica no coração de cada brasileiro. Falo do Brasil, sei que tem pessoas que não moram no Brasil, que nem são brasileiros, que também nos assistem, que nos escutam. Sim, você também é chamado a salvar o mundo, a evangelizar o mundo. Junte-se a mim. Vamos compartilhar os nossos vídeos, vamos evangelizar transmitindo essa mensagem, tá bom? E, para isso, estou convidando você que pode, você que deseja, estou convidando você a se engajar comigo, sendo um benfeitor do nosso apostolado. Um benfeitor para que a gente possa alcançar mais pessoas com mais qualidade, que a gente possa crescer ainda mais em profissionalismo. Eu convido você a ser um benfeitor da nossa obra. Você que está no YouTube, acredito que a minha equipe colocou aí, acho que o Calum colocou, o QR Code do nosso acesso total. Nós pegamos tudo que nós fizemos nesses 6 anos de apostolado, todos os nossos cursos de aprofundamento que nós oferecíamos para quem gostaria de ser nosso aluno. Nós fizemos todos esses cursos de aprofundamento e tudo que a gente fez sobre confissão, sobre os 10 mandamentos, sobre via de santidade, sobre escrúpulos, etc. E juntamos tudo num pacote, chamamos isso de acesso total, com mais de 50% de desconto, para que você que tem esse desejo de ajudar nessa obra de evangelização possa ser o nosso benfeitor. Então você que está no YouTube, tem o QR Code, você pode apontar a sua câmera e se inscrever apenas por 12 vezes de R$ 49. Você pode ajudar muito esta grande obra de evangelização, tá bom? Você que está aqui no Instagram, lá nos meus stories, tem o link para você se inscrever e também na bio. Então vamos continuar esse assunto porque é muito importante. Vamos lá. Sim, aproveita e coloca aqui teus comentários, a pergunta que você quer fazer sobre este assunto para a gente poder também, se você estiver ao vivo, vendo isso aqui ao vivo, eu posso tirar a dúvida ao vivo. Se você estiver vendo no replay, na gravação, coloca aqui nos comentários que a gente pode fazer. Ou eu respondo o próprio comentário, ou então a gente faz um vídeo sobre a sua pergunta, tá bom? Então vamos lá. A confissão costuma-se didaticamente separá-la, as etapas da boa confissão, em 5 etapas. Nós vamos falar sobre elas agora. Então pegue seu caderninho aí das lives para você anotar, tá bom? Então a primeira coisa é o exame de consciência. Então o que é a consciência? Aquela voz da nossa alma, voz de Deus que ressoa dentro da nossa alma, que nos mostra o bem que devemos fazer e o mal que devemos evitar. Todos nós, todos os seres humanos, possuem no seu coração esse desejo do bem. Eu desejo fazer o bem. Eu desejo evitar o mal. O mal me prejudica, o mal prejudica o próximo. Então eu quero evitar o mal e eu quero fazer o bem. Porém, é óbvio que por causa do pecado original, por causa da nossa distância de Deus, por causa da nossa dureza de coração, essa voz da consciência, ela não é totalmente purificada, totalmente limpa. Então é necessário que nós peçamos a graça de Deus para iluminar a nossa consciência, para que nós possamos reconhecer o mal, reconhecer a nossa desobediência aos mandamentos da lei de Deus, desobediência ao Senhor, e qual é o bem que nós deveríamos fazer e não fazemos. Por que nós não fazemos o bem que a gente deveria fazer? Já se questionou sobre isso? Por que todo mundo não é bonzinho, né? Por que a gente não faz o bem sempre? Por quê? Por causa do nosso, repito, porque nós estamos nessa condição de pecadores, nós que fomos criados por Deus para o bem, porém nos desviamos para o egoísmo. Então nós queremos sim o bem, mas o nosso bem. Somente o nosso bem. Então tiramos Deus do primeiro lugar, tiramos o bem do próximo e pensamos primeiro em nós mesmos. Ah, padre, eu não sou assim, eu não penso primeiro em mim não sou egoísta não. Meu filho, é porque nós somos todos pecadores, possuímos a concupiscência, que é a nossa inclinação para o mal, infelizmente. Muitas e muitas vezes nós pensamos em nós. Então, cada vez que nós pecamos é porque nós nos colocamos na frente de Deus. Vou dar um exemplo assim, engraçadinho.
uma foto de grupo. Você já tirou uma foto com um monte de gente? Uma foto assim, do encontro dos ex-alunos, sei lá, do final do retiro, né, do grupo de oração, final do encontro lá da paróquia, da associação, aquela foto assim com 50 pessoas. Aí você vai ver a foto, né? Quem é a primeira pessoa que você procura saber se ficou boa na foto? Você. Não é não? Tem 50 pessoas, você fica, pra onde é que eu tô? Ah, tá, tô ótimo. Meu cabelo não ficou assim, não fiquei com os olhos fechados. Ou então, vixe Maria, fiquei fazendo careta. A gente se preocupa muito com nós mesmos. Mas vamos lá, vamos porque é sério, né? Então, o exame de consciência, ele é necessário para você reconhecer o seu pecado. Então, aqui é muito importante. Para uma confissão bem feita, o primeiro passo, qual é o primeiro passo? O exame de consciência. Na prática, o que é o exame de consciência? Eu vou parar para lembrar da minha vida, das minhas atitudes, das minhas ações, se elas estão ou não estão de acordo com a vontade de Deus. Eu posso fazer isso de modo muito simples, no dia a dia, antes de dormir, à noite, em algum momento do dia, mas especialmente a igreja recomenda à noite, antes de dormir. E especialmente antes de confessar, porque eu tenho que saber o que eu vou falar para o padre, né? Então, qual vai ser o assunto do meu exame de consciência? O que é que eu devo pensar? O que é que eu devo lembrar? Primeiro, eu devo considerar, anote aí, os mandamentos da lei de Deus, os preceitos da igreja. Então você pode pegar os 10 mandamentos, olhar de um por um, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não mentir, e assim por diante. Podia ter falado logo os 10, né? Pegar os 5 preceitos da igreja, comungar pelo menos uma vez por ano, pela Páscoa da Ressurreição, confessar ao menos uma vez por ano, assistir missas inteiras nos domingos e festas de guarda, pagar o dízimo segundo o costume e fazer jejum quando manda a Santa Mãe Igreja. Então esses são os 5 preceitos da igreja. Será que eu, da última confissão bem feita para cá, feri esses mandamentos, esses preceitos? Então aí você vai ver, não, sexta-feira é dia de penitência, por exemplo, hoje, né, dia de penitência, eu não fiz penitência. Então foi um pecado. Eu tenho desobedecido os meus pais, né, eu que moro em casa, sou menor de idade, moro em casa. Ou então eu que já sou adulto, sou casado, meus pais são idosos, não tenho cuidado deles, não tenho me preocupado com eles. Então tenho pecado também por falta de respeito aos pais. Então você vai lembrando, o Espírito Santo vai te lembrando coisas que você poderia ter feito e que não fez, ou coisas que você fez de errado, né? Que você faltou a caridade com o próximo, você faltou com amor a Deus sobre todas as coisas, porque você não rezou, porque você procurou acreditar em coisas mentirosas, fora da fé católica, por exemplo, horóscopo, superstição, seitas, etc, etc. Então, você vai analisar os mandamentos. Segunda coisa que você vai analisar, tá anotando? Você vai analisar o seu estado de vida. Isso pode ser de forma bem rápida, tá, gente? Estou falando aqui, mas quem tem costume não demora muito para fazer isso. Qual é a sua vocação? Quais são as que nós chamamos de, tecnicamente, obrigações de Estado? Por exemplo, eu sou sacerdote. Eu tenho algumas obrigações de Estado. A obrigação de celebrar a missa, de atender os fiéis, de confessar, de pregar a verdade da palavra de Deus. Por exemplo, né? Existem outras obrigações aí. Então, rezar a liturgia das horas, etc. Né? O ofício divino. Então, eu cumpri com as minhas obrigações de Estado, as cumpri bem. Você que é pai, você tem... Qual a sua obrigação de Estado? Prover a sua família, defender a sua família, cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Você tem feito isso? Tem feito isso bem? Tem sido presente para os seus filhos? Tem sido apoio para sua esposa? Tem sido carinhoso? Tem sido atencioso com seus filhos e com sua esposa? Então, qual é o seu dever de Estado? Você que é mãe, você tem cuidado do seu filho? Você tem passado o dia todinho na internet e o seu filho também fica na internet? Isso aí é um grande erro
né? Isso aí é uma desgraça, que você pode estar negligenciando a educação dos seus filhos, negligenciando a educação cristã, negligenciando a educação, a formação humana. Então, dever de Estado. Você que é médico, aí você pensa na sua profissão, né? Você que é médico, você está cumprindo bem com o seu dever de Estado como médico. Você que é advogado, você está cumprindo, você está sendo justo no exercício do seu, da advocacia, seja lá em qual área você atua. Você é um professor, você está sendo um bom professor, você está cumprindo bem, você é um operário, você está cumprindo bem com seus deveres, você está chegando na hora, você está cumprindo bem com as suas obrigações. Pois é, então quais são as suas obrigações? Com relação também aos seus pensamentos, quais são os meus pensamentos? Eu tenho dado trela, tenho dado abertura a pensamentos contra a castidade, pensamentos impuros, olhares impuros. Pensamentos, atos, que eu já falei, né? E omissões. Então, o que foi que eu me omiti e que ofende a Deus? Eu poderia ter dado um bom conselho, não dei. Poderia ter sido caridoso com alguém, não fui. Entendeu? Então, eu me omiti de fazer o bem. Ok? Então, depois que você faz o seu exame de consciência, você vai para a confissão. Então, aliás, faz parte, está ligada ao exame de consciência, né? O segundo ponto, eu vou falar aqui, o segundo passo, que é o arrependimento. Depois que você ver as suas ações, o que você fez, o que você não fez, você tem que, sinceramente, se arrepender. O que é o arrependimento? E aqui preste atenção que isso aqui é muito importante. O arrependimento não é um sentimento, ai meu Deus do céu, que dor no meu coração. Não, procura um cardiologista. O arrependimento é uma decisão de não fazer de novo. Eu me decido a mudar de vida, né? Eu estava errado, eu cometi um ato errado, atitudes, comportamentos errados. Então, eu agora vou mudar de vida. Eu não quero mais voltar ao mesmo pecado. Não importa se você pensa, alguém pode entrar aqui em crise e ficar preocupado. Ah, não, padre, mas eu tenho certeza que eu vou cair de novo, porque eu sou fraco, etc. Pode parar com esse negócio aí. Primeiro, você tem que confiar em Deus. Segundo, que história é essa de você já vai achando que vai cair de novo? Olha, desde as minhas primeiras confissões da minha vida, que eu coloquei isso bem firme no meu coração, que cada vez que eu ia confessar, minha primeira confissão tinha 14 anos, seria a última vez que eu iria confessar aqueles pecados. Cada vez que eu rezava o ato de contrição, eu rezava com esta esperança. Ah, pequei de novo depois, muitas vezes os mesmos pecados? Sim, claro. Mas cada confissão eu vou com a convicção de que eu não vou mais cometer esses mesmos pecados. Com um auxílio, com a ajuda da graça de Deus. Então, o arrependimento é tomar essa decisão. Senhor, me dê a graça, porque eu não quero mais pecar. Eu não quero mais pecar. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não quero mais pecar. Eu sei que eu posso pecar, sim. Voltar a cometer esse mesmo pecado, sim. Principalmente naqueles pecados que são mais próximos às imperfeições, os pecados veniais, que às vezes estão muito pregados na gente, que estão muito próximos ao nosso caráter, nossa imperfeição. A gente vai lutar contra eles até o fim da nossa vida. Os pecados mortais, você já tem que ser muito mais sério, muito mais firme nesta decisão de não voltar a cometê-los. Eu nunca mais vou fazer isso. Se for um pecado mortal, levem a sério, gente, por favor. E vão para a confissão com esta convicção: eu nunca mais vou fazer isso. Porque o pecado mortal é algo muito sério. Te merece o inferno. Tá? Então vamos parar de brincar com o pecado mortal. Então você vai se arrepender. Você vai considerar o pecado como a pior desgraça do universo, porque é uma ofensa a Deus, que é infinitamente bom e amável, digno de todo o amor do mundo. E você, com esta consideração, com esta disposição, com esse propósito, então me proponho
a evitar as ocasiões próximas de pecado. Então, quais são as ocasiões que te levaram ao pecado? Especialmente se o pecado é grave. Então, quais são as ocasiões que me levaram ao pecado? Então, eu vou me propor a evitar, a fugir dessas ocasiões, aquilo que é possível, né? Que às vezes a pessoa fala, a minha ocasião de pecado é sair na rua. Então, você não vai deixar de sair na rua, ficar trancado dentro de casa, né? Mas quando a gente diz ocasião de pecado, é aquilo que eu, de propósito, me exponho. Por exemplo, uma festa mundana, onde está um monte de gente que vai lá só para pecar. Só para pecar. Não indica que vai fazer outra coisa. Vão pelados, vão totalmente... o próprio modo de vestir já manifesta com a intenção que a pessoa quer numa festa mundana. Então, o que é que eu estou fazendo ali no meio desse negócio? Aquelas músicas pornográficas, imorais, aqueles, sei lá, meu Deus do céu. Eu não consigo aceitar como é que uma menina, vou falando aqui de mulher, né, como é que uma jovem, uma menina, vai para um negócio desse, escutando aquelas músicas que humilham, meu Deus do céu. Chegamos no século XXI, onde a mulher é pisada como um lixo nessas músicas aí, que, né, nesses, sei lá o que, funk, forró, sei lá o que, sertanejo, a mulher é tratada como um nada, como pior do que um lixo. E estão lá, sendo humilhadas. Acha bonito? Que ponto chegamos, né? Não, o feminismo, olha o que é que o feminismo fez, né? Olha que coisa. Então, existem ambientes que não são próprios para nós, que não são apropriados, que são ocasiões próximas de pecado. Tá? Então, se é ocasião de tentação forte para você, ocasião de pecado, não vá. Não vá. Vou falar aqui uma coisa polêmica. Posso falar uma coisa polêmica? Não tá nem me ouvindo, né? Falando aqui com a minha equipe, porque às vezes brigo comigo se eu ficar muito bravo. Aí eu fico pedindo autorização aqui ao Cauã para eu falar. Gente, vou falar uma coisa polêmica para vocês. Deixa eu ver como é que eu falo isso. Sobre a ocasião próxima de pecado. Eu diria que para a maioria das pessoas, ou para muitas pessoas, não vou dizer aqui a quantidade, porcentagem, dos homens, tá? Dos homens. A academia é uma ocasião próxima de pecado. Acho muito difícil que não seja. Acho muito difícil. Por quê? Porque principalmente as academias são mistas, né? Então lá tem homem e mulher. E qual é a roupa que as mulheres estão na academia? A maioria delas, né? 99,9%. É ou não é sensual? Sensualíssimo. Então você consegue estar ali e não ter mau pensamento? Como é que resolve isso? Cara, faz em casa. Né? Ou então, vai para uma academia que só tem homem, só tem um horário lá que não tem mulher. Enfim, dá teu jeito. Dá teu jeito. Mas não te exponha ao pecado. Se me leva ao... Jesus disse, se o teu olho te leva ao pecado, esquerdo, direito, sei lá qual que ele falou, direito, tá? Se o teu olho direito te leva ao pecado, arranca-o. Porque é melhor entrar no céu com um só olho do que com os dois ir para o inferno. Jesus Cristo, nosso Deus, falou isso. Arranca, se teu olho direito te leva ao pecado, arranca. Se a tua mão te leva ao pecado, corta. Ninguém faça isso literalmente. Na história da igreja já teve gente que se capou por causa disso. Louco, pelo amor de Deus. É fundamentalismo maluco. Não faça isso, tá? Até porque, eu vou te dar uma razão óbvia, o que o meu olho direito vê, o esquerdo vê, pelo amor de Deus, né? Então, o que adianta arrancar um e ficar com o outro? Era para arrancar logo, eram os dois. Jesus disse para arrancar um. Por quê? Porque ele está falando da radicalidade que eu tenho que ter para evitar as ocasiões próximas de pecado. A ponto de arrancar um olho, a ponto de cortar uma mão. O que a mão direita faz, a esquerda também faz. Então, não é literal, pelo amor de Deus, ninguém vai se cortar, se mutilar, né? Porque se cometeria um pecado grave. A mutilação é um pecado gravíssimo. Tá? Pelo amor de Deus. Mas Jesus quer dizer da radicalidade
Então, se existe algo que me leva ao pecado mortal, não é qualquer pecado, tá, gente? E eu posso evitar, eu evito. Porque é uma coisa que eu não posso evitar. Para a maioria dos jovens, a escola é inevitável, infelizmente. E muitas vezes a escola é ocasião de pecado. Aí, o que é que vai fazer? Vai deixar de ir para a escola? Não dá. Muitas vezes não dá. Às vezes dá, às vezes não dá. Né? Digamos, alguém consegue estudar em casa. Parabéns para quem consegue. Muitos, infelizmente, não conseguem. Enfim, a situação das escolas no Brasil é periclitante. Nós sabemos disso, né? Não sei se está dando certo aí. A imagem tá, né? Eu fico me mexendo. Gente, tá? Vocês estão gostando? Estou dando para entender, tá? Não se esquece de deixar o seu like aí, o seu comentário, que isso é muito importante para mim. Arrependeu-se, falei muito sobre arrependimento, você vai confessar o seu pecado. Então, sem o arrependimento, ou seja, a decisão de não cometer, nem adianta confessar, porque a confissão não seria válida. É por isso, e eu vou falar aqui de modo muito claro, é por isso que quem vive junto, casado só no civil, não pode confessar. Por que não pode confessar? Porque não pode receber a absolvição válida. Por que não pode? Porque está vivendo em estado de pecado mortal. E não vai sair. Ah, padre, mas e se eu prometer celibato junto com o meu marido? Aí é outra coisa, é uma exceção. Aí você vai conversar com o seu diretor espiritual, com o seu pároco, vai explicar essa decisão. Eu já acompanhei casais, mais de um, tá? No plural, vários casais, que tomaram a decisão de viver em castidade absoluta, até o matrimônio cristão. Estavam num processo de nulidade, né? Conheci vários casais assim, tá? Vários. Que eu lembro agora, rapidamente, a minha memória, me lembro de 4 que eu conheci. Só 4. Que eu lembro, deve ter mais. Que eu acompanhei de perto, que eu vi. Eles decidiram viver em celibato, em castidade absoluta, para poderem confessar e receber a comunhão. Então, claro, isso é uma exceção. Entendeu? Então, vou dar outro exemplo de uma pessoa que não se arrepende ou que não sai do seu pecado e por isso não pode confessar. Então, uma pessoa que, sei lá, rouba e ela não quer parar de roubar, ela já está planejando que na próxima semana ela vai roubar de novo, todo dia ela rouba. Gente, não dá, né? Então, pense em qualquer um dos pecados, né? Refiro-me aos pecados mortais, ou seja, aqueles que você faz por livre vontade, por livre consciência e que ofendem muito a Deus ou ofendem muito ao próximo. Como, por exemplo, o roubo de uma coisa grande. Se você vier e roubar uma coisa pequena, é pecado? É pecado, mas não é pecado mortal. Se você vier roubar aqui a minha pilha recarregável, eu vou ficar com muita raiva porque não tem outra. E aqui é o que vai alimentar o meu microfone. Enfim, vai custar. Mas você não vai para o inferno. Mas eu vou ficar com raiva. Enfim, você entendeu, né? Então, o pecado mortal é um prejuízo grande ao próximo, uma ofensa grande ao próximo ou uma ofensa grande a Deus, que você faz de livre consciência e livre vontade. Então, é disso que eu estou falando, que você não pode confessar sem estar arrependido dos pecados mortais. Ponto. Certo? Então, terceiro ponto, qual foi o primeiro? Exame de consciência. Qual foi o segundo? Arrependimento ou contrição. Terceiro ponto, confissão. Ou seja, você vai falar para o padre de modo sucinto, de modo objetivo, o que você fez. Atenção, eu tenho uma regra que eu falo para os meus alunos, lá no curso Como Confessar Bem, no Como Confessar Bem Master também, e eu quero falar para vocês aqui. Uma regra de objetividade. Você, principalmente, pessoal que é muito emotivo, que tem espiritualidade muito sentimental, preste atenção que eu falar, que o recadinho é para vocês. Você não vai confessar quem você é, mas o que você fez. Por quê? Porque quem você é não é matéria da sua confissão. É o que você fez, objetivamente. Vou dar um exemplo, para você entender o que é a confissão. Ô padre, eu sou uma pessoa muito impaciente, eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu sou uma pessoa que não sou muito feliz. Ah, padre, então eu sou isso. Aí começa a dizer quem a pessoa é. Não, eu sou uma pessoa muito impura,
né? Não. Você vai dizer o que você fez. Padre, eu faltei com a paciência com a minha esposa, briguei com ela. Eu faltei com a paciência com os meus filhos, gritei com eles. Padre, eu... sei lá, perdendo coisas objetivas. Eu sou impuro. Não, padre, eu pequei contra a castidade, eu vi pornografia, eu caí na masturbação tantas vezes. Objetivo. Diz o nome do pecado. Às vezes acontecem umas coisas engraçadas aqui no Instagram, no YouTube, que vocês colocam nos comentários, ou vocês me fazem a seguinte pergunta: padre, eu fiz tal e tal coisa, como é que eu confesso ao padre? Gente, você acabou de confessar, por que você está me perguntando? Você diz, eu fiz tal e tal coisa, aí conta o pecado. Como é que eu falo isso pro padre? Ué, fala o que tu fez. Simples. Não. Eu não consigo responder a pergunta, porque chega a ser engraçado. Você acabou de confessar, inclusive fez uma confissão pública, botou no comentário para todo mundo ver quem é você, o que é que tu fez. Então, às vezes coisas graves, eu fico até bem constrangido quando vocês fazem confissões públicas aqui nos comentários do YouTube. E depois me pergunta como é que eu conto isso pro padre. Acabou de contar. Conta de novo. Manda ele ler esse comentário aí. Objetivo, tá, gente? Ou seja, não é um bate-papo. Você não vai contar como é que você está se sentindo. Eu estou me sentindo mal, porque assim, padre. Então, eu não rezo bem, então eu acabo fazendo isso. Contando na forma dissertativa. Não. Eu não rezei direito, eu faltei com as minhas obrigações de oração essa semana, não rezei o texto nenhum dia, tive preguiça de rezar, entendeu? De forma objetiva. E de forma também pontual, clara, não de forma genérica. Não existe, vou dar um exemplo aqui para você. Pequei contra a castidade. Não existe. Porque o pecado contra a castidade engloba muitas formas de pecar. Você pode pecar com o olhar, você pode pecar com o pensamento, você pode pecar com uma outra pessoa, você pode pecar com outra pessoa com toque, você pode pecar com outra pessoa do mesmo sexo. Olha como é complicada a questão. Né? Você pode ter um relacionamento com outra pessoa que não é... Você pode pecar com adultério, você pode pecar dentro do matrimônio, sendo impuro no ato conjugal com a sua esposa. Olha como tem coisa... Então, você disser, pequei contra a castidade, eu lá sei o que tu fez. Então, você não está confessando, você está querendo esconder o seu pecado. Então, diga o que você fez. Qual foi o seu pecado? Rápido. Gente, a confissão não é para demorar. Tem gente que fica apavorada, a confissão é tão difícil. Sabe por quê? É porque você demora. Qual a melhor maneira? Senhoras, não sei se eu vou falar esse exemplo aí, mas vamos lá, já comecei. Qual é a maior... Não vou falar não. Tá. Quem já se ralou aqui, né, colocou um band-aid, um curativo, que prega aqui nos pelinhos, qual é a melhor maneira de tirar? É de uma vez. Arranca logo esse negócio, não fica bem devagarzinho. Pelo amor de Deus, arranca logo essa porcaria. Diz logo, desembucha. Fala logo. E aí, pronto. Tirou o de uma vez, entendeu? Então, sem enrolação. Então, a confissão, ela deve ser íntegra. Então, o que é a confissão íntegra? Eu não vou esconder do padre nenhum pecado. Porque se eu esconder um pecado mortal, eu não serei perdoado. A confissão será inválida. Não existe essa história de confessar uns e deixar outros para depois. Por favor, não caiam nessa armadilha, nesse erro. A confissão, ela tem que ser íntegra. Eu não posso esconder, porque se você esconder um pecado grave, a sua confissão é totalmente inválida e você não vai ser perdoado de nenhum pecado. É nula. E você ainda comete um sacrilégio. Tá? Compreenderam? O outro passo não compete a você, é a absolvição do sacerdote. O sacerdote vai lhe dar a absolvição. Muita gente tem crise com relação às palavras da absolvição, né? Isso dá-se porque hoje em dia, né, no rito moderno, no rito novo, o padre fala em voz alta, então, em português. Vocês imaginam que por séculos e séculos e séculos o padre falava, como é o jeito que eu confesso, né? Eu confesso na forma antiga, né, tradicional. Atendo confissão na forma tradicional. Então nós, na forma tradicional, falamos em voz baixa e em latim. Então o fiel não tem que se preocupar, porque ele nem vai escutar, nem vai entender. Então tranquilo.
Mas hoje em dia as pessoas ficam preocupadas, o padre isso, mas... Gente, eu te absolvo dos teus pecados. Pronto. Se ele falou isso, a confissão valeu. Eu te absolvo dos teus pecados. Pronto. E não fique prestando atenção, não. Você vai rezar o ato de contrição. É recomendável que você reze o ato de contrição a meia voz, né, que o padre possa escutar. Se ele quiser, ele pode escutar. Então, reza o ato de contrição a meia voz, enquanto o padre dá a absolvição. E o quinto ponto é fazer a penitência. E muita gente entra em crise com relação à penitência. Por quê? Porque muitos padres, infelizmente, né, por uma falta de formação, não vou julgar ninguém, mas eu já passei por isso também, e enfim, tornou-se quase normal. Muitos padres não dão penitência. Qual é o conselho que eu dou para você? Né? Deixa eu ligar aqui os comentários do Instagram. A gente já vai acabar, né? Então, qual é o conselho que eu lhe dou? Você pergunte, padre, qual é a minha penitência? Tem padre que às vezes dá uma penitência muito geral. Seja bom. Não, padre, não tem uma oração que eu possa fazer, não. Aí se ele falar, não, visite um doente, dê uma esmola a um pobre, então pronto, aí foi essa penitência. Se o padre não te der penitência de jeito nenhum, ou se você esqueceu de perguntar, ele esqueceu de dar, acontece, nós somos seres humanos, então o que você vai fazer? Você vai fazer a penitência que você quiser, tá? Você vai fazer uma penitência por conta própria. Então escolhe uma penitência, visita um Santíssimo, reza o terço, faz alguma coisa por conta própria, tá bom? Gente, nós estamos já acabando a live e eu queria mais uma vez reforçar o que é que nós fizemos. Queria explicar para você, um pouquinho de paciência, eu vou explicar uma coisa para você. Durante esses 6 anos que Deus me deu, acho que um chamado, sei lá o que, certamente, né, foi uma graça de Deus, foi um chamado de Deus para evangelizar através da internet. E eu mesmo me espanto muito e às vezes converso aqui com a minha equipe, né, que quando a gente recebe testemunhos, eu sempre mostro para eles, olha que testemunho que eu recebi, né? O que essa pessoa falou, assim, testemunhos incríveis. E eu fico muito feliz. Nós todos que estamos trabalhando, né, somos várias pessoas, vários pais de família, homens e mulheres também que trabalham na minha equipe, nós todos trabalhamos com um objetivo, evangelizar, que nos alimenta isso, né? Claro, são profissionais. E então, durante todos esses anos de evangelização, nós temos alcançado centenas de milhares de pessoas que bebem do nosso conteúdo e tem esta força, né, da graça de Deus que age nos corações. Por isso eu queria mais uma vez convocar você, me ajude a evangelizar. Eu tenho um sonho e eu acho que esse sonho pode ser alcançado muito em breve com a ajuda de vocês. Minha próxima meta, alcançar 1 milhão de seguidores no YouTube e no Instagram. Quanto tempo vai demorar isso? Depende de você. Vamos evangelizar? Vocês topam, me ajudam a evangelizar? De modo muito simples. Gente, vocês não sabem como é importante dar um like e deixar um comentário, compartilhar. Isso ajuda demais. Dá nem que seja um oi. Assim, padre, sua bênção. Fala só isso. Porque isso ajuda. A própria rede social vai transmitir. Vai ser muito importante. Então peço a você, me ajude a evangelizar. E nós pegamos, durante esse tempo, nós fizemos cursos de aprofundamento, etc. E nós pegamos todo esse material, juntamos tudo, os nossos cursos de aprofundamento, dezenas de aulas, que as pessoas realmente têm tirado um proveito imenso. Eu tenho muitos testemunhos, vocês que estão no YouTube vão já ver isso, né? Vou deixar para você ver. E nós resolvemos convidar o máximo de pessoas possíveis para serem os benfeitores do nosso apostolado. Então, se você pode, talvez você tenha alguns compromissos que eu quero convidar você a se comprometer com a evangelização. Então, por favor, considere ser benfeitor do nosso apostolado. Considere seriamente, considere de coração. O que nós fazemos aqui na internet tem atingido milhares e milhares, e eu quero que atinja milhões de pessoas. Na verdade, só no YouTube nós já tivemos 26 milhões de visualizações nos nossos vídeos. Só no YouTube. 26 milhões. Acho que no Facebook foram 7 milhões, no Instagram 6 milhões, não é isso? Por mais ou menos. Números
muito impressionantes. E olha que ainda somos pequenos. Então, se você puder, por favor, considere. Ser nosso aluno é ser nosso benfeitor. Então, quero te convidar. Você que está no YouTube, tem um QR Code. Aponte sua câmera. Veja como você pode ser o nosso benfeitor. E você que está no Instagram, nós fazemos aqui a live no Instagram, no YouTube, também pode ser o nosso benfeitor. Está na minha bio, está também nos meus stories, tá bom? Lembrando que nós estamos com esta promoção de mais de 50% de desconto de todos os nossos cursos e formações e tudo junto, com mais de 50% de desconto, somente até hoje, até meia-noite, não é isso? Somente até hoje, meia-noite, mais de 50% de desconto. Curso Como Confessar Bem, curso Escola da Consciência, curso Caminho da Santidade, os 10 Mandamentos, castidade para jovens e adultos. Temos um curso completo sobre castidade e tantas outras, eu nem sei, são muitos cursos e masterclass, né, aulas especiais dentro da nossa área de membros que você vai poder aproveitar sendo o nosso benfeitor. E você que se torna o nosso benfeitor também estará colaborando para nós crescermos cada vez mais o nosso apostolado, irmos com mais qualidade e profissionalismo e atingirmos mais e mais pessoas. Muito obrigado a você que já se inscreveu, né? Muito obrigado a você que nessa semana participou dessa campanha que vai acabar daqui a pouco e já se inscreveu. Sejam bem-vindos. Eu vou dar uma aula, várias aulas especiais e exclusivas para vocês que se inscreveram como benfeitor, tá bom? Então, me aguarde, por favor, olhe o seu e-mail. Atenção, a nossa comunicação é o e-mail, contato@padreleonardo.com. E nós vamos entrar em contato com vocês por e-mail. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, escreva para o nosso suporte. Nós temos pessoas exclusivas para trabalhar no nosso suporte, para atender as centenas, os milhares de e-mails que nós recebemos de vocês. Então, por favor, veja se o nosso e-mail não foi para a caixa de spam, dá estrelinha, escreve para que o seu provedor de e-mail entenda que não é spam, tá bom? Porque às vezes coloca lá na pasta de spam, de lixo eletrônico, de propaganda, porque são milhares de pessoas, tá bom? Então, conto com você, espero que você considere seriamente ser o nosso benfeitor. E se você disser, padre, eu realmente não posso, pode. Você pode compartilhar, você pode dar o like e todos vocês podem rezar. Rezem, porque esta obra é espiritual, é de Deus. É Deus que toca os corações, então conto com o coração de vocês, tá bom? Então Deus abençoe. Peço que você que esteja no YouTube, aguarde até o final, que você vai ver uma coisa especial agora, tá bom? E você que está no Instagram, vai lá na minha bio, que você ir lá nos stories, vai estar o link para você participar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.